Senta, senta, senta que o bafo hoje chegou antes do café, antes do banho e antes de qualquer juízo que você ainda tivesse sobrando. Marcos Mion foi abandonado pela própria Globo no meio de uma crise que ele mesmo ajudou a criar, e a emissora que ele defende com sorriso de 40 dentes virou o rosto enquanto ele ainda estava de pé pedindo socorro. E se você já tá com a mandíbula no chão igual a gente, com o que esse homem tá vivendo nos bastidores, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem nos próximos minutos é um bafão com camadas, gente, com camadas que a maioria do Brasil passou por cima sem parar para olhar direito. A imagem toda construída com cuidado cirúrgico, o cara limpo, o pai presente, o profissional impecável, o rosto do horário nobre que parece não ter uma única rachadura visível, tá desmoronando por dentro de um jeito que os corredores da Globo já sentiram antes de você. E o barulho desse desmoronamento ecoa em lugares que Mion claramente preferia que nunca chegassem ao seu ouvido. Fica aqui comigo, porque isso só vai piorar, e piorar do jeito mais deliciosamente cafona possível. Se inscreve nesse espaço agora, gente, porque essa novela tem capítulos novos toda semana e você não vai querer aparecer depois que o pior já passou sem você ter visto ao vivo. O segundo parágrafo dessa história começa com um detalhe que muda o tom de tudo que você pensava saber. Enquanto o público via Mion entregando sorrisão nos estúdios, com aquela energia de quem não deve nada pra ninguém, dentro da emissora rolava uma movimentação que ele claramente não esperava e para qual ele claramente não tinha plano. A direção da Globo não foi atrás dele para oferecer suporte, para sentar junto, para construir uma estratégia de contenção de dano. A direção foi atrás dele para deixar claro, sem muita cerimônia, que o problema era problema dele e que a emissora preferia não ter o nome dela arrastado junto nessa lama. Sabe aquela sensação de estender a mão para quem deveria ser seu porto seguro e receber de volta um silêncio educado que diz tudo sem dizer nada? Pois é, quando você entende o peso do que estava em jogo, gente, esse silêncio fica ensurdecedor. E o que estava em jogo, meu bem, a gente vai destrinchar aqui com todo o cuidado e toda a alegria camp que esse bafo generosamente merece. Um escândalo de proporções, gente. Segura a peruca e o coração. Agora me deixa te colocar no contexto dessa briga toda, porque para entender a dimensão da humilhação de Mion, você precisa entender de onde veio o projétil que começou tudo. O nome que você precisa guardar agora é Bento Ribeiro, colunista, comunicador, criador de conteúdo que tem um espaço no YouTube chamado Auto e Crítico, onde ele fala o que pensa sem assessoria de imprensa para filtrar. E aparentemente, o estopim de uma crise que Mion não conseguiu conter, por mais que tentasse acionar os mecanismos que pessoas com o seu poder costumam acionar quando querem que alguém pare de falar. Segundo o que circulou pela coluna do Canal D, Mion está atravessando um período de esgotamento real, com tensões internas na Globo e uma batalha jurídica em andamento contra Bento, que começou quando esse último resolveu falar publicamente sobre a relação dos dois na era MTV. Uma era que, aparentemente, deixou marcas fundas o suficiente para chegar nos tribunais anos depois. Se você acha que é só isso que tem por trás dessa história toda, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem aí muda completamente a versão que você tinha dessa novela. E olha que eu nem comecei a parte boa ainda, gente. O que Bento contou foi o seguinte, que Mion queria ser tratado de uma maneira específica nos corredores da MTV, quase numa postura de quem espera deferência automática, e que quando Bento simplesmente não entrou nesse jogo, quando ele se recusou a tratar o colega como se ele fosse uma categoria acima, a relação azedou. Rápido, feio, com uma velocidade que diz muito sobre o quanto essa postura dependia da outra pessoa ceder para funcionar. E as consequências desse azedamento, segundo Bento, não foram só o fim de uma amizade. Foram atitudes que ele descreve com uma palavra pesada demais para ficar solta sem análise. Perseguição. Não desentendimento profissional, não divergência criativa. Perseguição. E essa palavra, gente, essa palavra específica, quando colocada ao lado da imagem pública de Mion, do apresentador que discursa sobre autenticidade, leveza e família e conexão humana, cria um contraste que é desconfortável de encarar de frente. Que situação, pelo amor de Deus, segura que ainda tem mais. Bento foi ao próprio canal no YouTube e falou pela primeira vez sobre a ação que Mion moveu contra ele. E fez isso sem advogado, sem assessoria, sem roteiro preparado com cuidado por uma equipe de comunicação de crise. Só ele, a câmera
E uma indignação que dava para sentir através da tela, gente. Daquelas indignações que a pessoa claramente carregou por tempo demais antes de conseguir colocar para fora. Ele disse que nos vídeos falou apenas o que sentia. Mostrou registros antigos da época da MTV, como se estivesse abrindo uma gaveta que ninguém esperava que ainda existisse com tudo dentro. E comentou, com uma ironia afiada que não precisava de enfeite nenhum, que não tinha nem advogado contratado para se defender. Chegou a considerar fazer uma vaquinha para bancar a própria defesa jurídica. Vaquinha. O homem processado por um dos apresentadores mais bem pagos da televisão brasileira, um rosto do horário nobre da maior emissora do país, considerou fazer vaquinha para conseguir se defender no tribunal. Se você precisava de um termômetro visual para medir o quanto essa disputa ficou assimétrica desde o primeiro segundo, esse é o seu termômetro. Guarda essa imagem. Um absurdo, gente. Que criatura, pelo amor de Deus! E se você quer continuar acompanhando esse caso de perto, se inscreve nesse espaço, porque os próximos movimentos dessa história vão ser importantes e aqui a gente não vai deixar passar nenhum. O processo corre em segredo de justiça em São Paulo, então os detalhes disponíveis são o que vazou mesmo, o que chegou pelos cantos, o que apareceu nas colunas. E o que vazou já é suficiente para levantar sobrancelha com força. Mion pede a remoção dos vídeos onde Bento fala sobre ele e a proibição de ser citado publicamente. O tribunal negou a liminar imediata com um argumento que não dá para ignorar. Atender ao pedido de Mion naquele momento seria, na prática, exercer censura prévia, calar alguém antes de qualquer julgamento de mérito sobre se o que foi dito é ou não difamatório. O juiz, o juiz disse que o pedido ia longe demais, rápido demais. E aí a gente se pergunta, e precisa se perguntar, quando um apresentador de TV aberta chega na justiça pedindo para um criador de conteúdo parar de falar o nome dele, pedir remoção de vídeo, pedir proibição de citação, o que exatamente esse apresentador está com medo que o público escute com atenção? Essa pergunta fica no ar, e ela vai ficando cada vez mais pesada enquanto a gente avança. E tem mais, gente, muito mais por trás dessa cortina. Os problemas, segundo a denúncia que correu, começaram a aparecer publicamente em 2025, quando Bento iniciou os vídeos falando sobre o que descreve como uma perseguição sofrida na MTV. Uma perseguição que teria tido consequências reais na sua trajetória profissional, no seu espaço naquele ambiente, na sua capacidade de trabalhar sem sentir o peso de alguém com mais poder, usando esse poder de um jeito que não estava nos contratos. Mion, vale deixar claro, nega. Ou melhor, Mion não fala diretamente porque o processo corre em segredo, então o silêncio público dele é a resposta oficial por enquanto. E silêncio, a gente sabe, pode ser estratégia ou pode ser ausência de resposta boa. Às vezes, é as duas coisas ao mesmo tempo. O que é certo é que enquanto Bento fala em câmera, com a voz de quem tem algo represado há muito tempo, Mion opera nos bastidores jurídicos tentando fazer esse som parar. Estratégias bem diferentes, resultados bem diferentes até agora. Segura o coração que essa parte dói de um jeito que a gente não esperava. E olha que eu ainda nem contei o pior, então se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque o que falta revelar aqui é o que vira tudo de cabeça para baixo nessa história toda, gente. O que me intriga de verdade nessa trama inteira é o timing e o padrão que ele revela. Uma audiência de conciliação está prevista para acontecer nos próximos meses. Isso significa que essa história ainda tem capítulo escrito, ainda tem cenas que ninguém assistiu. E enquanto a audiência não chega, o que a gente tem é Bento falando em público, Mion em silêncio público e a Globo assistindo de camarote, que foi acionada por Mion exatamente para ajudar a conter o estrago de imagem e que basicamente sinalizou que preferia não participar dessa bagunça. Presta atenção nesse detalhe com toda a atenção que você tem sobrando agora, porque ele muda a leitura de tudo. Mion foi buscar proteção institucional, foi até a Casa Grande pedir suporte e saiu de mãos abanando, gente. A emissora que recebe sua imagem, seu contrato, sua audiência, seu trabalho de anos, virou o rosto num momento em que ele claramente precisava de alguém do lado. Que bafão, pelo amor de Deus! Que situação é essa, gente?
Quanto mais Mion exige silêncio pelos mecanismos jurídicos, quanto mais o processo avança com segredo de justiça, quanto mais a Globo se omite da equação, mais Bento tem oxigênio para continuar falando e mais o público vai chegando às próprias conclusões. É quase uma ironia poética que dói de assistir de fora, né? A estratégia de calar virou o combustível mais eficiente para quem se recusa a ficar quieto. Cada movimento legal que pede remoção, cada tentativa de apagar o rastro digital, cada silêncio público calculado de Mion, tudo isso dá a Bento mais contexto, mais relevância, mais razão aparente para continuar falando. O público que acompanha esse bafo de longe vai chegando às próprias conclusões sobre quem tem o que esconder, sobre quem foi o agressor e quem foi o agredido nessa equação que começou nos corredores da MTV e chegou até os tribunais de São Paulo anos depois. Essas conclusões ninguém precisa ditar. Elas se formam sozinhas quando a gente olha para a assimetria dos recursos envolvidos. Um fervo histórico, gente. Histórico mesmo. Mas antes de eu te contar o que fecha esse quebra-cabeça de vez e deixa tudo mais claro do que já tá, deixa eu te lembrar de se inscrever nesse espaço, porque esse tipo de fofoca destrinchada com carinho, sem maldade e com toda a cafona dedicação que o bafo merece, é o que a gente faz aqui toda semana. Você não merece ficar de fora desse ritual. O padrão que emerge quando você junta todas as peças é revelador demais para fingir que não viu. Mion age no silêncio público enquanto aciona mecanismos legais para tentar controlar a narrativa pelo lado de trás. Bento reage em público enquanto enfrenta esses mesmos mecanismos sem estrutura financeira ou institucional para isso. E o desgaste de Mion, segundo o que vazou para além dos bastidores internos da Globo, já chegou até o mercado publicitário. Não ficou restrito ao drama pessoal entre dois profissionais que um dia foram próximos. Chegou onde dói de verdade em qualquer carreira construída em cima de imagem, no bolso, nas parcerias, na percepção de marca que um apresentador do nível de Mion precisa manter impecável para que os números de audiência se convertam em contratos de publicidade de verdade. Quando o anunciante começa a levantar sobrancelha e fazer perguntas que a assessoria de imprensa não consegue responder com uma nota bem escrita, a natureza da conversa muda completamente. Que biruleibice de situação, gente. Que biruleibice. E enquanto isso tudo ferve nos bastidores com uma intensidade que os refletores do estúdio não deixam aparecer, na superfície a gente ainda vê o sorriso de 40 dentes, o conteúdo de família, o discurso de leveza e autenticidade, a narrativa de quem chegou onde chegou por esforço e valores sólidos. Só que é difícil, gente, é genuinamente difícil olhar para essa superfície do mesmo jeito depois de saber o que circula por baixo dela com tanta força. E a gente não precisa de julgamento moral aqui, porque a vida é complicada e ninguém é personagem de novela. O que a gente tem é observação. E a observação diz que a distância entre o que se mostra na câmera e o que se vive nos bastidores pode ser muito maior do que qualquer programa de auditório consegue capturar num domingo à noite. Segura, porque agora chegou a hora. A gente vai lá. E o bafo é o seguinte, gente. Quando Mion acionou a Globo pedindo suporte institucional para conter a crise de imagem gerada pela guerra pública com Bento Ribeiro, a emissora não tomou o lado do seu apresentador. Orientou que ele resolvesse o conflito por conta própria, fora do âmbito da emissora, sem o escudo do nome e do peso institucional da Globo protegendo ele nessa briga. Traduzindo sem rodeio nem enfeite, a maior emissora do Brasil, que tem Mion como um dos rostos mais reconhecíveis do horário nobre, olhou para a crise que o nome dele estava gerando e escolheu conscientemente não se sujar. Deixou ele lá, sozinho, segurando o balaio inteiro. Com os vídeos no ar, o processo em andamento, o mercado publicitário de sobrancelha levantada e um criador de conteúdo que não tem a menor intenção de ficar quieto. E aí você entende, finalmente entende, por que o esgotamento citado pela coluna tem o peso que tem. Mion não está esgotado por excesso de trabalho ou agenda pesada de gravações. Está esgotado porque o chão que ele achava que tinha embaixo dos pés mostrou, no momento mais delicado, que é areia movediça. E se você acha que Mion tem que se explicar por tudo isso publicamente, se inscreve nesse espaço, porque essa história não acabou, e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada movimento dela até o final. Essa revelação muda a leitura de absolutamente tudo que veio antes dela.
Quando você soube que Mion processou Bento, o quadro disponível era o de um apresentador se defendendo de ataques que ele considera injustos, usando os recursos legais que qualquer pessoa tem direito de usar. Agora você sabe que a emissora por trás dele, com todo o aparato jurídico e institucional que ela tem para oferecer quando quer, se recusou a entrar nessa defesa. Isso diz algo sobre como a Globo avaliou a situação internamente, sobre o que a equipe de gestão de crise da emissora enxergou quando olhou para o caso com atenção. E quando uma instituição daquele tamanho faz essa escolha, ela raramente faz por acidente ou por descuido administrativo. Alguém pesou os dois lados, avaliou os riscos, leu os vídeos de Bento com cuidado e decidiu onde preferia não estar associada. Essa decisão silenciosa, gente, grita mais alto do que qualquer nota de imprensa poderia gritar. Se inscreve nesse espaço, que aqui a gente tem bafo desse nível toda semana e você merece acompanhar de pertinho sem perder nenhum capítulo. As consequências já estão se desdobrando em camadas bem distintas e todas elas importam para entender o tamanho do que está acontecendo. No plano jurídico, a audiência de conciliação vai chegar e vai ser o momento em que os dois lados precisam sentar na mesma sala, olhar um para o outro e encontrar alguma saída para uma situação que já foi longe demais para ter resolução simples. Depois de tudo que foi dito publicamente, depois do vídeo de Bento com registros da MTV, depois do processo em segredo de justiça, depois do pedido de remoção que o juiz negou com o argumento de censura prévia, essa sala vai ter uma tensão que nenhum ar-condicionado industrial dá conta de baixar. No plano profissional, o desgaste que chegou ao mercado publicitário não se apaga com uma nota bem redigida pela assessoria. Ele se apaga com tempo, com comportamento consistente ao longo de meses ou anos, com uma mudança de narrativa que o público e os anunciantes precisam acreditar de verdade. E no plano humano, tem um criador de conteúdo sem advogado que considerou fazer vaquinha, que olhou para a câmera e disse que só falou o que sentia e que agora enfrenta a máquina jurídica de um dos apresentadores mais bem pagos do país. Essa simetria, gente, por si só, já é o bafo dentro do bafo. Que criatura, pelo amor de Deus! Que criatura é essa situação toda? Uma pergunta que ninguém quer formular em voz alta, mas todo mundo está pensando desde que esse processo veio à tona, é a seguinte: se Mion tem tão pouco a esconder nas palavras de Bento, por que o processo pediu remoção de vídeos e proibição de citação pública, em vez de simplesmente pedir reparação de dano pela difamação? Processos de defamação costumam buscar reconhecimento de que algo falso foi dito e reparação pelo estrago que isso causou. Esse foi além disso. Esse foi buscar silêncio preventivo. E quando alguém vai ao tribunal pedir silêncio em vez de reparação, vale parar e perguntar o que exatamente o som daquelas falas estava atingindo que uma indenização sozinha não resolveria. Essa pergunta fica aqui, gente, sem resposta fácil nem rápida, porque o mundo dos bastidores da televisão brasileira é mais escuro do que o refletor do palco deixa aparecer para quem assiste de casa num domingo. Quem sustenta esse palco brilhando, às vezes, faz isso com as mãos bem sujas que a câmera nunca enquadra e que o sorriso de 40 dentes nunca deixa imaginar. A gente ri do bafo, gente, sempre ri, porque é isso que a gente faz aqui, mas essa pergunta fica desconfortável e necessária, porque exposição sem reflexão é só fofoca. E aqui a gente tenta fazer um pouquinho mais do que isso. Mandou pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado aqui com esse mesmo carinho e essa mesma cafona dedicação? Faz isso agora, que a gente tá de olho em tudo e não vai deixar passar. E se inscreve nesse espaço para não perder nenhum capítulo dessa novela interminável que o Brasil inteiro adora fingir que não assiste, enquanto assiste com os dois olhos abertos. Glamour custa caro, mas a conta sempre chega.